Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função tangente. Bem, nós estamos aqui então no nosso ciclo trigonométrico. Eu marquei aqui um ângulo alfa, certo? Aqui no eixo horizontal eu estou representando aqui o cosseno de alfa e aqui eu estou representando o valor do seno de alfa. O nosso objetivo nessa aula de hoje é ampliar ou generalizar o conceito que a gente tem de tangente lá da trigonometria no triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico, semelhante ao que já fizemos aqui com as funções seno e cosseno. Então, eu vou deixar aqui no link, ou melhor, vou deixar aqui um link na descrição do nosso vídeo, onde você pode ver o conceito de tangente na trigonometria no triângulo retângulo, certo? Aqui nós vamos assumir esse conceito já conhecido. Então, se você precisar, dá uma passadinha naquele vídeo lá para você acompanhar essa aula aqui melhor. Muito bem. Para definir, então, a tangente, eu vou precisar introduzir um eixo para medir esse valor. Já que nós temos aqui os cossenos, os senos, então eu vou introduzir um novo eixo, que é o eixo das tangentes, que é um eixo paralelo ao eixo dos senos, passando aqui, né, pelo ponto de coordenada 0, 1. Ou seja, tangenciando a nossa circunferência aqui exatamente nesse ponto A. Certo? Muito bem. Então, para chegar na definição dessa função, eu vou acrescentar aqui um ponto Q sobre o eixo das tangentes, que nada mais é do que a interseção entre a semirreta OP e o eixo das tangentes. Automaticamente, a gente então gerou aqui dois triângulos, certo? O triângulo OP duas linhas P e o triângulo OAQ. Perceba que esses dois triângulos eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, uma vez que eles têm em comum o ângulo alfa e o ângulo de 90 graus, porque ambos são triângulos retângulos. Isso significa que a gente pode estabelecer uma razão de semelhança entre as medidas dos seus lados, certo? Então, por exemplo, eu sei que P duas linhas P duas linhas P dividido por AQ, isso é exatamente OP duas linhas, OP duas linhas, dividido por OA. Agora note que OA é o raio da nossa circunferência. Portanto, OA mede 1. Então, eu vou isolar aqui essa medida AQ. Então, AQ, eu vou passar multiplicando, vou passar o P duas linhas dividindo, e como A é igual a 1, eu vou simplesmente obter que AQ é igual a P duas linhas P dividido por OP duas linhas. Agora, então, vamos interpretar o que a gente avaliou. P duas linhas P é justamente o cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo OP duas linhas P. E OP duas linhas é justamente o cateto adjacente a esse nosso ângulo alfa. Ou seja, isso daqui é exatamente a tangente de alfa. Ou seja, nós podemos definir, então, essa medida do segmento AQ como sendo a tangente do ângulo alfa. E ela justamente generaliza o conceito, então, de tangente que a gente conhece, porque é justamente aqui, né, a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente no triângulo OAQ. Justamente porque OA vale 1. Então, a gente conseguiu generalizar o conceito de tangente. E eu vou agora representar essa tangente também aqui na cor laranja, ok? Então, aqui é a tangente do nosso ângulo alfa, ok? Então, perceba que à medida que eu vou avançando, a tangente vai crescendo aqui até quando você se aproxima do π sobre 2, certo? Perceba que, diferentemente do seno e do cosseno, a tangente não está limitada ao intervalo menos 1 e 1, justamente porque o valor da tangente é medido aqui no eixo que está fora do círculo.
Então, a gente tem aqui alguns valores notáveis, né? No zero, vale zero. À medida que você vai crescendo o ângulo, você vai crescendo o valor da tangente. E perceba que quando você chega aqui próximo a π sobre 2, ela vai estar realmente muito grande. Mas quando você chega em π sobre 2, não tem como definir a função tangente, justamente porque esse eixo é paralelo ao eixo das tangentes, logo não vai ter nenhuma interseção, certo? Então, essa é a primeira observação que a gente faz, que a tangente não vai estar definida em π sobre 2. Se você continua, você percebe que agora ela vem aqui, ó, para valores negativos, ela vai interceptar aqui no lado que está abaixo aqui, né, do eixo dos cossenos, então vão ser valores negativos. Aí ela chega aqui no π, novamente zera. No terceiro quadrante, ela vai voltar a ser positiva e vai repetir os valores do primeiro quadrante. Por quê? Porque justamente são ângulos que estão o quê? Simétricos em relação ao centro. Então, os valores da tangente no terceiro quadrante vão ser iguais aos valores da tangente no primeiro quadrante, né? Os ângulos que forem simétricos em relação ao centro vão ter a mesma tangente. E aí você continua e percebe que o mesmo problema que você teve no π sobre 2 vai se repetir aqui no 3π sobre 2. Ou seja, quando você chegar em 3π sobre 2, novamente não vai ter interseção, então novamente você não pode definir a função tangente. Então, de posse dessas observações, a gente vê também aqui no quarto quadrante vai ser simétrico em relação ao centro, aos ângulos aqui do segundo quadrante, então você também vai ter repetição de valores. Então, significa que a gente pode definir a função tangente com algumas restrições, certo? A gente vai definir a função tangente no conjunto dos números reais, mas a gente tem que retirar os x pertencente aos reais, tais que x é da forma π sobre 2 mais k π, onde k é um número inteiro qualquer. Por que eu vou retirar os números dessa forma? Perceba que eu estou aqui no π sobre 2. E quando eu tenho k vezes π, ao invés de 2 vezes kπ, eu não estou dando voltas inteiras, eu estou dando meias voltas. Ou seja, à medida que eu vou tomando aqui k positivo, eu vou saindo do π sobre 2 para o 3π sobre 2, para o 5π sobre 2, para o 7π sobre 2 e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou obtendo todos os arcos côngruos, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, dos ângulos π sobre 2 e 3π sobre 2. Ou seja, eu consigo excluir todos os ângulos onde eu tenho problema. Então, esse é o domínio da nossa função tangente. E o contradomínio, né, vai ser o conjunto de todos os números reais, ok? A gente realmente atinge todos os números reais com a função tangente. Muito bem, diante do que a gente já observou, é possível também a gente fazer a seguinte relação. Vamos voltar aqui para os nossos triângulos. Então, quando a gente observa aqui, uma outra coisa que a gente pode notar é que, além do P, duas linhas P, ser o cateto oposto ao ângulo alfa e o OP, duas linhas, ser o cateto adjacente, eu também sei que o P, duas linhas P, é o seno de alfa e que o OP, duas linhas, é o cosseno de alfa. Então, aqui também a gente estabelece uma relação trigonométrica muito interessante, que é tangente de alfa igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. E perceba que para essa expressão estar bem definida, o cosseno tem que ser diferente de zero. E é justamente essa análise que a gente acabou de fazer aqui. Muito bem. Finalmente, eu quero agora mostrar o sinal, né, da função tangente. Nós já observamos que ele vai ser, então, positivo no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, certo? Vai ser negativo no segundo quadrante e no quarto quadrante. Então, a gente também pode calcular os ângulos, as tangentes de ângulos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante pelo método de redução ao primeiro quadrante, como nós fizemos com a função seno. Então, por exemplo, a tangente do ângulo que está no segundo quadrante, que é o π
menos x vai ser, como é negativo aqui, vai ser menos a tangente de x. Já o do terceiro quadrante vai ser idêntico. O ângulo da forma π mais x vai ter a mesma tangente. E o ângulo da forma tangente de 2π menos x, que é o ângulo que está no quarto quadrante, vai ser também menos a tangente de x. Então, você também pode reduzir, né, usar aquela técnica de redução ao primeiro quadrante para calcular as tangentes de ângulos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Certo? Perceba então que a função tangente também vai ser uma função periódica, mas diferentemente das funções seno e cosseno, como nós já vimos aqui, os valores da função tangente começam a se repetir não a cada período 2π, mas a cada π. Por quê? Porque eu estou aqui no primeiro quadrante, eu descrevo já todos os valores positivos de 0 até π sobre 2. Quando eu chego aqui no terceiro quadrante, aliás, eu já vou apenas repetindo, né? Justamente porque você tem aqui valores iguais no primeiro e no terceiro, então você já vai repetindo. Então isso significa que o período da função tangente não é 2π. O período da função tangente é apenas π. Então essa é mais uma diferença entre as funções, a função tangente e as funções seno e cosseno. Tá ok? Muito bem. Então agora eu vou mostrar como esboçar o gráfico da função tangente. Nós vamos representar na cor rosa. Então esse pontinho rosa aqui representa a tangente do ângulo, certo? Então, à medida que eu girar aqui o meu ponto P, ele vai representar o gráfico da função tangente no intervalo de 0 a 2π, evidentemente que extraindo os valores ainda não está definido, ou seja, em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Então, a gente vai aqui avaliar. Perceba que ela deu um salto, né? Ela deu aqui um salto justamente no 3π sobre 2, certo? Então, ela vai dar um salto porque ela não está definida, ou seja, ela não vai interceptar a reta x igual a 3π sobre 2 e também não vai interceptar a reta x igual a π sobre 2, que são retas verticais. Então, por isso você vai estar vendo esses saltos aqui no gráfico, certo? Ok. Muito bem. Então, aqui a gente já tem uma noção, tá? Eu não vou concluir aqui, a gente não tem esses saltos, né, que a gente precisa preencher. Para preencher todo o gráfico, a gente teria que continuar fazendo aqui esse giro, mas eu acho que deu para perceber mais ou menos o comportamento dela. Então, aqui de 0 até π sobre 2, ela vai crescer, né, e vai ter o que a gente chama de assíntota vertical, ou seja, à medida que eu vou me aproximando de π sobre 2 pela esquerda, né, por valores menores, eu vou explodir aqui o valor para mais infinito. Depois ela vem aqui com um comportamento aqui de vir lá de baixo, né? Se eu me aproximo agora então do π sobre 2 pela direita, ela vai tender a valores de menos infinito. Então depois ela cresce. Tem um comportamento parecido aqui no 3π sobre 2, ou seja, também vai ser uma assíntota vertical. E depois esse comportamento se repete aqui em seguida. Então, de π sobre 2 a 3π sobre 2, a gente tem aqui esse gráfico aqui, que vai ser, na verdade, o período todo da função. Então, a gente vai simplesmente pegar esse valor e sair dando Ctrl+C, Ctrl+V, justamente porque o gráfico dela vai ser o gráfico de uma função periódica, vai ser semelhante ao que a gente fez com a função seno e com a função cosseno, certo? Então, agora eu vou mostrar como fica o gráfico dela completinho. Muito bem. Então, agora a gente já pode apresentar o gráfico da função tangente, que vai ser exatamente dessa forma. Eu vou diminuir aqui o zoom para você perceber como é exatamente aquele pedacinho entre π sobre 2, né, que está aqui entre π sobre 2 e 3π sobre 2, é justamente esse pedacinho, você fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, né, tanto para a direita como para a esquerda, indefinidamente. Então, esse é o comportamento do gráfico, né? Ela dá saltos justamente porque não está definida em π sobre 2 mais kπ, então vai ter infinitos saltos, ok? Então, esse é o gráfico da nossa função tangente. A gente, a partir da nossa próxima aula, vai então fazer alguns exemplos de como calcular senos, cossenos e tangentes de alguns arcos, e aí, por meio disso, a gente vai avançando na nossa teoria. Tem ainda outras funções que a gente precisa definir aqui nas funções trigonométricas, mas nós vamos então parar aqui e fazer alguns exemplos para que você possa compreender e depois a gente vai avançando, tá ok? Então, até o nosso próximo vídeo.